Queridos irmãos, queridas irmãs, quem vos fala é Marcelo Orsini. Vamos dar início agora à segunda parte do nosso estudo sobre Judas Iscariotes. Vamos adentrar a questão das revelações espirituais. Sabemos que até o momento em que Chico Xavier começou a psicografar páginas de autoria de espíritos evoluídos, nas quais abordou aspectos da vida de Judas Iscariotes e os transmitiu para nós, o mundo só conhecia esse personagem bíblico como traidor e infame, aquele que denegriu a sua imagem perante Jesus e os homens. Fato é que ainda hoje, a maioria das pessoas desconhece o que realmente ocorreu com Judas, não apenas durante o drama do Calvário, como também depois da sua morte. Acredita-se que sua alma se encontre queimando no fogo do inferno, onde permanecerá eternamente para deleite e satisfação dos demônios de plantão. O mundo conhece e resume Judas a um traidor, e por isso merece ser malhado a cada ano, durante a celebração das festividades da Paixão de Cristo. Entretanto, o autor espiritual Humberto de Campos, conhecido também como Irmão X, dá-nos outra visão, especificamente nos livros Crônicas de Além-Túmulo e Boa Nova, alertando-nos para a ilusão do discípulo, que não conseguiu compreender bem a missão do seu mestre. Mas temos também na obra Luz Acima relatos do espírito Irmão X, do espírito Humberto de Campos, a respeito de Judas, e no capítulo do aprendizado de Judas, nós encontramos o seguinte relato. Não obstante amoroso, Judas era muita vez estouvado e inquieto. Apaixonara-se pelos ideais do Messias e, embora esposasse os novos princípios, em muitas ocasiões surpreendia-se em choque contra ele. Sentia-se dono da boa nova e, pelo desvairado apego a Jesus, quase sempre lhe tomava a dianteira nas deliberações importantes. Foi assim que organizou a primeira bolsa de fundos da Comunhão Apostólica e, obediente aos mesmos impulsos, julgou servir à grande causa que abraçara, aceitando a perigosa cilada que redundou na prisão do mestre. Ignorava o processo de conquistar simpatias, trazia constantemente nos lábios uma referência amarga, um conceito infeliz. A verdade, porém, é que as circunstâncias, pouco a pouco, obrigaram-no a insular-se. Os próprios companheiros andavam arredios. Ninguém lhe aprovava as acusações impulsivas e as lamentações sem propósito. Apenas o Cristo não perdia a paciência. Gastava longas horas encorajando-o e esclarecendo-o afetuosamente. Ainda do mesmo espírito, Irmão X, na obra Boa Nova, na mensagem Os Discípulos, nós encontramos a seguinte narrativa. Ali mesmo, pretextuando a necessidade de incentivar os movimentos iniciais da grande causa, o filho de Iscariotes fez a primeira coleta entre os discípulos. Todas as possibilidades eram mínimas, mas alguns pobres denários foram recolhidos com interesse. O mestre observava a execução daquela primeira providência com um sorriso cheio de apreensões, enquanto Judas guardava cuidadosamente o fruto modesto de sua lembrança material. Em seguida, apresentando a Jesus a bolsa minúscula, que se perdia nas dobras de sua túnica, exclamou satisfeito: Senhor, a bolsa é pequena, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. Jesus fitou-o serenamente e retrucou em tom profético: Sim, Judas, a bolsa é pequenina, contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso.
Portanto, Judas tinha ambição e fascinação pelas riquezas, excessivas preocupações com a vida material. Não conseguia apreender o sentido real da missão do grande amigo. Para ele, o carpinteiro de Nazaré era o Messias aguardado há séculos por Israel sofrida e, à época, escrava da águia romana dominadora. O poder de Jesus, seus discursos, sua inteligência, seus milagres o fascinavam. Acompanhando o Rabi dia após dia, registrando-lhe a grandeza espiritual, Judas alimentava a ideia de que dia chegaria em que Jesus assumiria o poder, liderando uma grande revolução, esmagando Roma. Porém, não conseguia entender que a maior revolução que o doce Rabi propunha era contra o inimigo interior. A obra Boa Nova, em seu capítulo A Ilusão do Discípulo, de autoria do irmão X, de Humberto de Campos, apresenta um diálogo entre Judas e Tiago, filho de Zebedeu, o qual evidencia os argumentos do filho de Iscariotes. Pensava ele assim: o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus. As reivindicações de nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. Podemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e a atenção dos homens poderosos? Creio que o Evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém que nos governam o destino. Jamais vi Jesus interessado em conquistar a atenção dos homens mais altamente colocados na vida. Portanto, o mestre, pelas vistas de Judas, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho por entre a maldade e a violência. Judas questionava: não seria melhor apressar o triunfo mundano do cristianismo? Israel não esperava um Messias que reunisse nas mãos todos os poderes. Valendo-se da doutrina do mestre, Judas poderia tomar para si as rédeas desse movimento renovador, enquanto Jesus, na sua bondade e simplicidade, ficaria como um símbolo vivo de uma nova ideia. Ele, Judas, entregaria o mestre aos homens do poder em troca da sua nomeação oficial para dirigir as atividades dos companheiros. Teria autoridade e privilégios políticos. Satisfaria as suas ambições aparentemente justas, a fim de organizar a vitória cristã no seio do povo. Depois de atingir o alto cargo com que contava, Judas libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais, de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. Muito bem, mas, após a triunfal entrada do amigo em Jerusalém, Judas imaginou que melhor momento não haveria do que aquele para que ele inaugurasse o seu reino. Os fariseus ficaram indignados e recrudesceu o ódio contra o Galileu, contra o Nazareno, contra Jesus. Os sacerdotes devem ter tremido, temendo mais do que nunca perder o cargo e os seus privilégios. Decretava-se ali a urgência da sentença de morte do filho de Nazaré. Contudo, enquanto Judas aguardava que Jesus tomasse uma atitude, o mestre se retirou da cidade ao anoitecer e se dirigiu a Betânia, onde ele costumava passar a noite. O discípulo então se inquietou. Sob seu ponto de vista, Jesus não sabia aproveitar as oportunidades, nem se preocupava em conquistar a atenção dos homens mais altamente colocados na vida. Então, quando se fez a alvorada, Judas, imprevidente, se dirigiu ao sinédrio, aguardou horas
mas muitas promessas lhe foram feitas. Guardou 30 moedas, nem mesmo sabia por quê, porque, afinal de contas, logo mais, ele teria as rédeas do movimento. Era uma quantia pequena diante do que ele idealizava, nada além do preço de um escravo, 30 moedas de prata. Com um beijo entrega ao amigo a quem amava, sem compreendê-lo. Aterrorizado, viu seu mestre ser conduzido à cruz sem nenhum lamento, sem nenhuma queixa. Daí adveio a grande decepção. Apesar de satisfeito com a sua mesquinha gratificação e desvairado no seu espírito ambicioso, Judas amava o Messias e esperava ansiosamente o instante do triunfo para lhe dar a alegria da vitória cristã através das manobras políticas do mundo. Entretanto, humilhado e escarnecido, seu mestre bem-amado foi conduzido à cruz da vergonha, sob menosprezo e flagelações, daqueles lábios que haviam ensinado a verdade, ensinado o bem, a simplicidade, o amor. Não chegou a escapar-se uma queixa. Martirizado na sua estrada de angústias, o Messias só teve o máximo de perdão para os seus algozes. Judas não desejava de maneira alguma que seu mestre amado fosse morto, e por confiar nas mentiras do Sinédrio, que tramavam o tempo todo contra o Cristo, ele, Judas, também fora traído por estes. Dando-se conta do equívoco, busca Caifás, reclamando o cumprimento do acordo. Somente recebe dele e dos demais membros do Sinédrio sorrisos de sarcasmo. Recorre às suas relações de amizade e teve de reconhecer a fragilidade das promessas humanas. Então, na lição A Ilusão do Discípulo, no livro Boa Nova, Humberto de Campos, espírito, narra o seguinte: foi então que Judas, depois de assistir às cenas do Calvário, levado por tremendo remorso, cometeu suicídio. Antes, porém, de executar seus planos tenebrosos junto à figueira sinistra, ouvia a voz amargurada do seu tremendo remorso. Relâmpagos terríveis rasgavam o firmamento, trovões cavernosos pareciam lançar sobre a terra criminosa a maldição do céu vilipendiado e esquecido. Mas sobre todas as vozes confusas da natureza, o discípulo infeliz escutava a voz do Mestre, consoladora e inesquecível, penetrando-lhe os refolhos mais íntimos da alma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Com base no diálogo entre Judas e Tiago, no dia anterior à prisão de Jesus, Judas revela seu plano de simplesmente apressar o triunfo no mundo do cristianismo e não de eliminar seu mestre, que amava profundamente. Se analisarmos, portanto, bem os fatos da paixão de Cristo, chegaremos à conclusão de que Judas foi mais um traído do que propriamente um traidor. Judas Iscariotes, ao receber do Sinédrio as 30 moedas como pagamento para entregar a Jesus, não esperava receber o fel da amarga desilusão ao ver o Cristo duramente torturado. No programa de TV Pinga Fogo, de 1971, do qual Francisco Cândido Xavier foi entrevistado e teve de responder várias perguntas com a assessoria espiritual de Emmanuel, foi-lhe perguntado o seguinte: gostaria de saber se Judas foi um traidor ou fazia parte de um programa para salvar Jesus. A resposta de Chico foi a seguinte: acredito que todos nós nascemos com determinadas tentações. E se deixamos essas tendências à solta, e se vamos praticar com elas males maiores do que aqueles que já cometemos em existências passadas, nós somos responsáveis, conquanto possamos ser instrumento para resgate
de determinadas situações ou peças na engrenagem, na história de grupos ou de coletividades com consequências agradáveis ou desagradáveis para o futuro. Individualmente, nós temos que pensar que nós temos determinadas tendências, vamos dizer tentações, mas devemos resistir às tentações. Creio que Judas poderá ter renascido com tentações muito grandes para se apropriar da autoridade política e de exigir que nosso Senhor Jesus Cristo tomasse as rédeas do poder humano. Acredito. Mas creio que ele não deveria ter deixado essas tendências assumir o caráter que assumiram. Através de Chico, nós tivemos notícias sobre o paradeiro do apóstolo infiel, a sua passagem pelo umbral até o derradeiro cumprimento das suas penas purificadoras. Segundo revelação da poetisa espiritual Maria Dolores no livro Coração e Vida, Jesus, após sua morte e tocado de compaixão, foi ao encontro do espírito enlouquecido de Judas, permanecendo 3 dias ao seu lado até que ele adormecesse. Só depois desse gesto de amor e de perdão é que Jesus apareceu materializado a Maria Madalena, segundo o Evangelho de João, no capítulo 20. Na sequência dos anos, Judas expiaria sua tenebrosa falta. Em entrevista concedida ao espírito irmão X, registrada na obra Palavras do Infinito, ele narrou a sua trajetória de redenção. Depois de minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime, na Europa do século XV. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo do perdão da minha própria consciência. Segundo irmão X, Humberto de Campos, a última encarnação de Judas Iscariotes na Terra foi da conhecida heroína francesa Joana d'Arc, queimada nas fogueiras inquisitoriais do século XV. Ela foi uma mulher à frente do seu tempo, que liderou um exército francês, libertando cidades do domínio inglês e contribuindo para a vitória da França na Guerra dos 100 Anos. Joana foi queimada na fogueira da Inquisição por relatar suas visões e conversas com arcanjos e por vestir-se de homem para assumir o exército. A primeira menção da encarnação de Judas como Joana d'Arc foi feita por Leon Denis. Ele escreveu 2 livros sobre ela, Joana d'Arc Médium e A Verdade sobre Joana d'Arc. A médium Zilda Gama, em O Solar de Apolo, ditado pelo espírito Victor Hugo, registra em suas páginas a mesma informação. Tendo percorrido as revelações espirituais mais significativas que nós pesquisamos, vamos agora adentrar ao estudo feito por Carlos Torres Pastorino na obra Sabedoria do Evangelho, onde ele vai trazer para nós uma tese muito significativa. Diz ele que nós entramos numa parte dos evangelhos cujo comentário se torna mais difícil analisar esse episódio de Judas Iscariotes. Vemos Judas, um dos 12, entregar o mestre e não se importar por esse fato de receber dinheiro. João, no capítulo 12, versículo 6, diz claramente que ele era ladrão, como já vimos. Como interpretar esotericamente, ou seja, num grupo fechado de pessoas, o comportamento de Judas?
Diante das personagens humanas, Judas é o protótipo do traidor sujo e desprezível, que atraiçoou a quem o beneficiou, em troca de miseráveis moedas, arrependendo-se depois, mas muito tarde. Já foram escritos muitos volumes e comentários sobre esse gesto infame, e apareceram muitas teorias a respeito desse comportamento estranho. No entanto, nós temos que considerar o outro lado do fato. Vamos recordar que Jesus afirmou: melhor fora que não houvera nascido, referindo-se a Judas, Mateus 26, 24 e Marcos 14, 21. Isso, naturalmente, é uma declaração clara da reencarnação. Mas essa frase poderia ser interpretada como sendo uma terrível condenação a Judas, melhor que ele não tivesse nascido, ou uma lamentação a respeito do tremendo choque de retorno que essa personagem receberia no seu retorno, na reencarnação, por ainda não se achar à altura de perceber toda a magnitude cósmica do seu gesto e se desesperaria. Então nós vamos analisar sobre esse último prisma. Então, se a gente considerar o fato à luz da economia planetária, o papel de Judas na entrega do seu mestre, e não na traição, na entrega, foi um ato altamente sublime. Por quê? Exerceu a mesma tarefa do sacerdote que oferece e imola a vítima no altar dos holocaustos. O papel de Judas foi fundamental no drama do Calvário. As forças superiores não podiam permitir que uma tarefa tão ingente e de tão grandes consequências para a humanidade ficasse à mercê de uma criatura, digamos, fora do palco. Só um dos elementos da peça poderia representá-lo com segurança, sem perigo de fazer fracassar todo o conjunto da obra. Daí, antes de permitir que o sinédrio agisse, ter sido um dos próprios discípulos de Jesus que marcou a hora e os minutos do início solene da cerimônia sacra iniciática estabelecida por Jesus, quando diz: faze já o que tens que fazer, como nós vimos em João 13, 27. Função de tão grande responsabilidade e importância devia ser confiada a quem tivesse a capacidade de executá-la sem falhas. O desespero de Judas, ao ver sem esperança a situação de seu mestre, poderia ser justificável se ele não pertencesse a esse colégio apostólico e, portanto, não estivesse a par do que deveria acontecer. Admitimos que tenha havido um choque tremendo na personalidade humana de Judas, ao ver Jesus demonstrar sobre a cruz todos os sintomas da morte real. Nesse ponto, sim, deve ter fraquejado, mas não antes disso. Discípulo escolhido como sacerdote para oferecer a vítima ao altar do holocausto, Judas sabia que, para galgar mais um passo, era essencial que sobreviesse à condenação, para que pudesse sujeitar-se ao sacrifício, o que o elevaria na escala dos degraus evolutivos. Com Jesus, o caso foi muito grave. Não apenas as torturas dos açoites, como ainda o fato de ser cravado na cruz, o que produziu hemorragia e, finalmente, o golpe de lança, que atingiu a pleura do lado direito, provocando a perda de água, ou seja, o líquido seroso pleurático misturada com sangue. Diante desse quadro desanimador, é que acreditamos, diz Pastorino, tenha sobrevindo a Judas a sensação de desespero. Ele diz ainda: ousamos adiantar a hipótese de que esse desespero tenha ocorrido não tanto pelo fato de ter sido ele a fazer a entrega do mestre, o qual constituiria honrosa tarefa sua, mas pela tristeza desalentadora de verificar que Jesus não conseguira dar esse passo conforme fora previsto e predito por ele, pois sucumbiria vencido pelos rudes golpes
sem suportar a prova, permanecendo em vida. Talvez tenha sido realmente essa a causa que provocou o desespero de Judas, levando-o ao suicídio. 2 pontos. Parecer-lhe que Jesus havia fracassado. Mas, pobre homem, o choque que ele recebeu depois de cumprida a incumbência foi tão violento que ele se descontrolou e se desesperou. Daí ter Jesus afirmado: melhor lhe fora não houvera nascido. A personagem não resistiu ao embate das forças mentais da época que o condenaram. E ainda mais, a repercussão no terreno das personagens foi esmagador e tão atroz que perdura até hoje, a uma distância de 2000 anos. Todavia, a ação do plano espiritual foi assinalada como altamente meritória. O espírito Judas teve a inominável coragem de representar o papel mais triste da história, de submeter-se à pecha de traidor, de sofrer todas as consequências do desprezo e dos pensamentos contrários, condenatórios de bilhões de criaturas durante milhares de anos. E isso com o objetivo de colaborar no drama sacro da missão a que Jesus, seu mestre, tinha que submeter-se. Seu sacrifício, voluntariamente aceito pelo seu espírito, seu eu profundo, garantiu-lhe elevação no campo da coragem moral. No entanto, a fraqueza da personagem encarnada não conseguiu atingir esse ápice e se desesperou ao ver seu mestre e amigo iniciar e levar a termo as cerimônias necessárias com todas as violências previstas até a aparente morte na cruz. Ao contemplar, pois, seu mestre na cruz, lanceado no peito, veio a Judas a dúvida atroz de que talvez conseguisse sobreviver como ele havia predito. Cresceu a dúvida em seu peito e julgou que tudo fracassara. Não teve coragem de esperar o fim. Fraquejou em sua parte humana, sensitiva, da emoção que ainda não estava aniquilada pela razão e pela intuição. Essa foi a grande perda para ele, a dúvida, a falta de confiança em seu mestre. E se o plano falhara, e ali estava a morte aquele que ele mesmo entregara ao sinédrio, não para morrer, mas apenas para submeter-se ao passo necessário a cumprimento de sua missão, então também o discípulo que o entregara não devia viver. Olhando-se sob esse prisma que acabamos de expor, descobrimos novas luzes no gesto de Judas, tão condenado e, apesar disso, tão indispensável a todo o desenvolvimento da evolução humana. Para que se destaque a luz, é indispensável a sombra. Tudo possui um polo positivo e um polo negativo, e essa lei não pode falhar em tão sublime obra-prima do espírito. Mas ambos os polos são partes opostas, mas integrantes do mesmo corpo. Ambos têm que existir para que haja equilíbrio, pois não pode haver um sem o outro. Assim, não haveria Jesus sem Judas. Vamos repetir esse grande pensamento de Pastorino. Não haveria Jesus sem Judas. Nem ocorreria a sublimação de um sem o sacrifício do outro. Não poderia elevar-se um sem que o outro se abaixasse. Lembrando aquela frase dita por João o Batista: é mister que ele cresça e eu diminua. Judas cumpriu a sua tarefa, anulando-se e sacrificando-se durante milênios para que Jesus fosse exaltado na mesma proporção durante o mesmo período. Muito bem, então vamos às conclusões do nosso estudo. Tendo a oportunidade de analisar os diversos ângulos da questão à luz dos relatos evangélicos, das revelações espirituais e da tese de Pastorino, já não podemos mais afirmar com plena certeza que Judas traiu Jesus.
Temos consciência de que todos nós somos espíritos que já erramos muito. Mesmo assim, temos o perdão e o acolhimento de Jesus sempre. O Pai nos dá, em nossas reencarnações, a oportunidade de corrigir o passado, sanar as consequências dos nossos erros e trabalhar na sua seara em prol de nós mesmos e de toda a humanidade. Cada um de nós, em sua singularidade, acumula erros e acertos, como todos os espíritos, em busca de progresso. Segundo Emmanuel, abre aspas, a maioria dos homens continua a irrefletida ação de Judas, permutando o mestre inconscientemente por esperanças injustas, por vantagens materiais, por privilégios passageiros. Reportando-nos novamente ao diálogo entre o espírito Judas e Humberto de Campos, ou Irmão X, na obra Palavras do Infinito, encontramos o seguinte: quanto ao divino mestre, continuou Judas com os seus prantos, infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas, vendendo aos seus algozes, há muitos séculos ele está sendo criminosamente vendido no mundo a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. É verdade, concluiu Humberto de Campos, e os novos negociadores do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo. Então nós somos seres humanos em um planeta de provas e expiações. Judas não era diferente. Talvez suas escolhas tenham sido infelizes, seus pensamentos precipitados e inconsequentes. A lei de causa e efeito é quase que um diário espiritual, e as reencarnações são as releituras das próprias escritas anteriores. Com outras encarnações, o espírito Judas seguiu o processo pelo qual passamos também, aprender para evoluir. As expiações em diversas encarnações servem para saldar os débitos a fim de progredirmos. Portanto, nós devemos pensar no que andamos fazendo, na entrega do Cristo a troco de vantagens e nessa queimação de Judas, colocando-nos como juízes implacáveis e transformando em diversão banal este evento de tão significativos ensinamentos. Mal comparando, devido à nossa pequenez, todos nós que amamos o Evangelho de Jesus, podemos ser como as Marias de Betânia, sentados aos pés dos mestres, atentos, tentando aprender ao máximo as lições que nos repassam, pois sabemos que esses ensinos são o combustível que nos impulsionam rumo à amplidão. Se Jesus encontrou entre os seus escolhidos um adversário que o entregou aos inimigos que o mataram, por que queixar-nos de encontrar entre os que frequentam nossas rodas espirituais adversários muito mais mansos, que se limitam a falar contra nós, por interpretar mal nossas palavras ou nossos atos, ou, quando muito, a caluniarmos? Agradeçamos que ainda sofremos tão pouco. Assim, meus irmãos, nós encerramos esse nosso estudo, agradecendo a companhia de todos e desejando muita paz aos nossos espíritos.